Bom dia, Cris. Bom dia a todas as ouvintes e os ouvintes da Rádio Noroeste FM. Nossa coluna de Direitos Humanos de hoje, nós gostaríamos de iniciar com uma homenagem a duas pessoas que faleceram nesses dias mais recentes e que foram lutadores pela democracia e pelos direitos humanos em nosso país, que foram vítimas das barbaridades, das violências e das arbitrariedades da ditadura militar, mas que depois, no processo de luta pela redemocratização, se somaram a todas e todos que queriam um país mais justo. Me refiro a Rafael Martinelli e Ieda Seixas. Rafael Martinelli, que em 64 era da Confederação Geral dos Trabalhadores, era militante sindical, ferroviário. Ieda Seixas, que fazia militância, uma jovem militante cuja família em peso ingressou na Ação Libertadora Nacional, como também foi o Rafael Martinelli. Os dois faleceram e nós queríamos aqui registrar uma homenagem a essas pessoas que lutaram e nunca abriram mão de suas lutas e de seus sonhos. Que eles fiquem na nossa memória, em que nós possamos dizer juntos a todas e todos: Rafael Martinelli e Ieda Seixas, presente, hoje e sempre. A nossa coluna de hoje nós gostaríamos de dialogar sobre um direito, que é um dos direitos previstos na Constituição, daqueles direitos nos primeiros artigos da Constituição, e portanto direitos fundamentais para a democracia, que é no artigo 9º a previsão do direito de greve. E se esse debate ele seria importante em qualquer momento, hoje, com o que vem acontecendo com a greve dos petroleiros, mais do que nunca é necessário nós retomarmos a questão do direito de greve, inclusive recuperando aquilo que está previsto na própria Constituição e também a lei de greve que veio posteriormente. É importante dizer que na história do Brasil, o direito de greve sempre sofreu restrições por parte do Estado, do Estado Federal, porque os governos sempre beneficiaram os patrões. Então não havia sentido em garantir de maneira ampla um direito que em certos momentos colocaria trabalhadores em condições de enfrentamento para lutar pelos seus direitos, fossem eles salários, condições de trabalho e outros. Então o direito de greve ao longo da história do Brasil nunca foi regulamentado garantindo efetivamente o direito de greve. Ele sempre teve um efeito contrário, tanto que a última lei antes da atual, que era a Lei 4.330 de 1964, de junho de 1964, e vejam só, junho de 64, alguns meses depois do golpe, uma das primeiras coisas que foi feita foi fazer uma lei que, embora fosse chamada no papel de lei de greve, ela era uma lei anti-greve. Ela tinha todos os dispositivos para evitar que uma greve pudesse ser feita legalmente. E a partir do momento que era caracterizada a ilegalidade, que uma greve era ilegal, vinha toda a repressão, ou seja, piorava, né? A repressão já existia, piorava a repressão contra os trabalhadores e as trabalhadoras que estivessem em greve. Isso foi, quem tiver a curiosidade de ver as decisões de tribunais até o advento da Constituição de 88 e da nova lei de greve atual, vai ver que os tribunais julgavam assim, 95% das greves eram ilegais, né? Porque era impossível, assim, as exigências eram ridículas ao ponto de exigir assembleia acompanhada por representante do Ministério do Trabalho e coisas desse viés. Pois bem, 88, nova Constituição, fruto de uma luta pela redemocratização, é uma luta que a classe trabalhadora, tanto a classe trabalhadora organizada em sindicatos que participavam de outros movimentos sociais, lutou muito para conquistar a redemocratização e uma nova Constituição que de fato fosse garantidora de direitos e não negadora de direitos. E o que diz a Constituição de 88 em relação ao direito de greve? É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Aí o parágrafo primeiro vai dizer: a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Parágrafo 2º, os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. A lei de greve, que passou a entrar em vigor depois da Constituição de 88, a Lei 7.783, de 28 de junho de 89,
ela repete no seu primeiro artigo o texto da Constituição, dizendo: é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Diz que o direito de greve, no parágrafo único, será exercido na forma estabelecida nessa lei. E diz que, para efeito da lei, a greve, o legítimo exercício do direito de greve, a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação de serviços a empregador. E aí nós vamos ver outras questões colocadas lá na realidade, né, do exercício do direito de greve. Que a entidade sindical convocará a assembleia para definir as reivindicações, sobre definir a paralisação, que são assegurados aos grevistas o emprego de meios pacíficos tendente a persuadir ou aliciar os trabalhadores a irem à greve. Então o sindicato pode dar panfleto, ir para a porta da empresa, ficar lá o tempo todo conversando, e a arrecadação de fundos e a livre divulgação do movimento. Que empregados e empregadores não podem constranger direitos de outrem, né? E a empresa não pode constranger o empregado a comparecer ao trabalho, né? Nem frustrar a divulgação do movimento. Bom, aí o que nós vemos em relação à justiça diz o que está em relação à justiça. A Justiça do Trabalho, por iniciativa de qualquer das partes ou do Ministério Público do Trabalho, decidirá sobre a procedência total ou parcial ou improcedência das reivindicações, cumprindo ao tribunal publicar de imediato o competente acordo. Então, assim, as reivindicações, se não houver acordo, serão julgadas pela Justiça do Trabalho. Certo? É isso. Bom, e quanto a essa questão de greve abusiva e determinação de retorno ao trabalho? Isso está escrito na lei? Não está. Absolutamente não está. Mas o tribunal, né, adotou um procedimento. Essa decisão última do ministro Ives Gandra Martins não é uma novidade, já tem decisões anteriores. E o tribunal se dá no direito de determinar percentual de trabalhadores que continuem no serviço. Nesse caso dos petroleiros, vejam só, determinou 90% de comparecimento. Bom, daqui a pouco vai determinar 100%. Então, isso é uma negação absoluta do direito de greve. E isso o ministro Ives Gandra fez antes do julgamento. Não havia julgamento se a greve era abusiva ou algo assim. Antes, ele já determinou isso aí, simplesmente, né, da sua cabeça, sem, inclusive, que houvesse uma decisão da justiça sobre uma eventual abusividade. Isso é um absurdo, mas infelizmente, né, aconteceu. Por outro lado, é importante verificar, a lei vai dizer, né, que durante a greve, o sindicato ou comissão de negociação, mediante acordo com a entidade patronal ou com o empregador, manterá em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar os serviços cuja paralisação resulta em prejuízo irreparável pela deterioração de irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem como manutenção daqueles essenciais à retomada das atividades da empresa, certo? Bom, isso não é, por exemplo, o juiz dizer, ou no caso o ministro do tribunal dizer. O que está aqui é mediante acordo. Então, de onde que o ministro tirou o seu direito de fazer essa determinação? Também há uma lista de atividades essenciais, né, no artigo 10, e há uma previsão no artigo 11 que nos serviços ou atividades essenciais, sindicatos, empregadores e trabalhadores são obrigados de comum acordo a garantir durante a greve a prestação de serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. O que diz o parágrafo único desse artigo? São necessidades inadiáveis da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. O artigo 12 diz, no caso de não observância do disposto no artigo anterior, o poder público assegurará a prestação de serviços indispensáveis. E é exatamente aqui que vem a grande esperteza, né, do ministro Ives Gandra. Bom, se não houve acordo, então eu decido como se mantém os serviços indispensáveis. E aí determina esse percentual de 90%. Já em outras oportunidades que nós conversamos aqui sobre a questão do direito de greve, nós chamamos a atenção de um aspecto que é muito curioso. Imaginemos um hospital que
que nós temos UTI, temos um atendimento inicial, né, temos urgência e emergência, e que o hospital, os trabalhadores do hospital entrassem em greve e viesse um juiz, no caso, um desembargador, né, de um tribunal regional do trabalho, como fez o ministro Ives, e determinasse, muito bem, 90% tem que ficar trabalhando. E os trabalhadores decidiram o seguinte: então é 90%, ministro? É isso que o senhor está dizendo, 90%, e ponto, certo? Então, ok, a gente vai atender todos os serviços, menos a UTI. Já imaginou? É claro que os trabalhadores da saúde não farão isso com trabalhadores responsáveis, conscientes, mais responsáveis, mais conscientes que o ministro Ives Gandra nessa sua decisão anti-greve. Então, da garantia percentual é, acima de tudo, uma medida anti-greve, porque o que fica para a população que vê a notícia, 90% tem que se manter trabalhando, então esse movimento aí, ou ele vai ser fraco, ou ele é injusto. Porque antes de se julgar o mérito do movimento, o ministro já faz isso, já faz uma medida que é anti-direito de greve. E que, no nosso ponto de vista, não encontra guarida nem na Constituição, nem na lei de greve. E a lei de greve, que diga de passagem, né, tem questões como essa do atendimento às necessidades inadiáveis bastante discutível, bastante controversa. Vamos retomar que no artigo 9º, o direito de greve é assegurado de forma ampla. Por exemplo, o ministro Ives questionou sobre as reivindicações e sobre interesses políticos. Ora, vamos reler. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Alguém dirá, e a reforma da Previdência? Mas isso aí não é uma questão com o patrão, é uma questão com o governo. Mas é um interesse da classe trabalhadora. Então os trabalhadores não poderiam entrar em greve para se defender de um ataque que era uma destruição do direito previdenciário? Não é um interesse que seria legítimo que eles defendessem? Mas o ministro Ives se dá no direito de dizer quais são os interesses que trabalhadores podem defender através da lei de greve. Isso não está na Constituição, ministro Ives. O ministro Ives deveria ler a Constituição, deveria ser mais cuidadoso para respeitar os direitos. Então, 90%, primeiro que isso não garantiria, eventualmente, se os trabalhadores quisessem fazer uma, entre aspas, maldade com a arrogância bravateira do ministro Ives, eles poderiam fazer isso. Ok, nós vamos pegar aqueles setores que mais colocam em risco uma refinaria e deixar sem atenção, sem atendimento, sem ninguém. Aí vai explodir e diz, não, mas a gente botou os 90% na portaria, nos serviços menos importantes e ponto. Isso é absurdo. E, na verdade, tudo isso se refere a uma posição, essa sim, política e ideológica do ministro Ives Gandra Martins Filho, que não é novidade para ninguém, que foi um defensor da reforma trabalhista, defensor ardoroso da reforma trabalhista, ou seja, de acabar com direitos dos trabalhadores, que sequer é um defensor da manutenção da justiça do trabalho na sua plenitude. Ou seja, ele na verdade não é um ministro de um Tribunal Superior do Trabalho, é de um Tribunal Superior do Capital. É isso que é o ministro Ives. Então é lamentável e é preciso que as pessoas entendam que o que o ministro Ives Gandra está fazendo com essa decisão, em nome do TST, é negar o direito de greve. Está negando um direito constitucional da classe trabalhadora, um direito nosso. E isso nós jamais poderíamos aceitar. Então fica aqui nosso repúdio a essa decisão absurda do TST, essas multas absurdas que são aplicadas sem nenhuma relação com a realidade. Será que o ministro não sabe que a arrecadação dos sindicatos todos caiu? E colocar esse tipo de multa, como está sendo feito, é uma inviabilidade da atividade sindical? É isso que o ministro Ives quer fazer? Acabar com os sindicatos? Então nosso repúdio a essa decisão absurda do ministro Ives Gandra Martins Filho, nossa solidariedade aos trabalhadores petroleiras e petroleiros, e a nossa certeza de que o nosso papel hoje é um apoio absolutamente restrito a essa greve dos petroleiros, que é uma greve, na verdade, em defesa da Petrobras, em defesa do petróleo brasileiro, em defesa do Brasil, em defesa da nação. Os direitos humanos não podem ficar alheios a uma questão tão importante quanto a garantia do direito de greve e a defesa dos interesses do povo brasileiro. Muito obrigado.